Você sabe quais são os títulos executivos extrajudiciais? Eu sou Renato Veloso, sou juiz de direito e professor. E neste canal, eu ajudo estudantes e profissionais de direito a compreenderem melhor a teoria e alinhá-la com a prática jurídica. Isso de uma forma descomplicada. Eu te convido a se inscrever no meu canal. E lembre-se, ative o sininho, porque sempre que lançarmos um vídeo novo, você receberá uma notificação. E na Pílula Jurídica de hoje, nós vamos conversar sobre os títulos executivos extrajudiciais. Lembrando que essa Pílula Jurídica faz parte de uma série onde estamos estudando o processo de execução. Títulos executivos extrajudiciais são documentos que, pela forma com que se revestem, o legislador confere a eles grau de certeza que permite que eles instrumentalizem uma ação do Estado para satisfazer a obrigação que está ali descrita naquele título. Os títulos executivos extrajudiciais estão elencados no artigo 784 do nosso Código de Processo Civil. Lembrando que esse elenco do 784 ele é um elenco meramente exemplificativo, porque o próprio dispositivo fala que outros títulos previstos em leis poderão ser títulos executivos extrajudiciais. Mas para nós fazermos a análise desses títulos, vamos conhecer o artigo 784 do nosso Código de Processo Civil. Artigo 784. São títulos executivos extrajudiciais. Primeiro, a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata, a debênture e o cheque. Segundo, a escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Inciso terceiro, o documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas. Inciso quarto, o instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública, pela Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Inciso quinto, o contrato garantido por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Inciso sexto, o contrato de seguro de vida em caso de morte. Inciso sétimo, o crédito decorrente de foro e laudêmio. Inciso oitavo, o crédito documentalmente comprovado decorrente de aluguel de imóvel, bem como de encargos acessórios, tais como taxas e despesas de condomínio. Inciso nono, a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei. Inciso 10º, o crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício previstas na respectiva convenção ou aprovadas em Assembleia Geral, desde que documentalmente comprovadas. Inciso 11º, a certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores e emolumentos e demais despesas devidas pelos atos por ela praticados, fixados nas tabelas estabelecidas em lei. Inciso 11A, o contrato de contragarantia ou qualquer outro instrumento que materialize o direito de ressarcimento da seguradora contra tomadores de seguro-garantia e seus garantidores. Inciso 12, todos os demais títulos aos quais, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Parágrafo 1º. A propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução. Parágrafo 2º. Os títulos executivos extrajudiciais, oriundos de país estrangeiro, não dependem de homologação para serem executados. Parágrafo 3º. O título estrangeiro só terá eficácia executiva quando satisfeitos os requisitos de formação
exigidos pela lei do lugar de sua celebração e quando o Brasil for indicado como lugar de cumprimento da obrigação. Parágrafo 4º. Nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, é admitida qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, dispensada a assinatura de testemunhas quando sua integridade for conferida por provedor de assinatura. Percebemos, então, que temos um enorme elenco de títulos executivos extrajudiciais e ressaltando que esse rol do artigo 784 não é exaustivo, ele é exemplificativo, já que o último inciso do dispositivo diz que outros títulos que sejam estabelecidos em lei específica poderão também ser títulos executivos extrajudiciais. Mas vamos analisar alguns desses títulos para compreendermos melhor como devem ser utilizados como título executivo extrajudicial. Letra de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque e debêntures. Esses títulos executivos elencados no inciso 1º são os títulos executivos por excelência, porque são da natureza deles, a existência jurídica deles se justifica exatamente para garantir o cumprimento de uma obrigação. Esses títulos executivos eles são dotados de literalidade, de abstração e autonomia, significando que não cabe a discussão sobre o negócio jurídico que deu origem ao título executivo, muito embora saibamos que dois desses títulos executivos, a duplicata e a letra de câmbio, são títulos causais, enquanto o cheque e a nota promissória são títulos não causais. Independente disso, o fato é que, em sede de embargos do devedor, somente é possível discutir a respeito do negócio que deu origem àquele título executivo se a execução envolver ambas as partes do negócio jurídico originário. Se esse título foi endossado, não é mais possível discutir o negócio jurídico originário, porque é da natureza desses títulos de crédito exatamente a autonomia e a abstração. Escritura pública ou outro documento público assinado pelo devedor. Ao falar de escritura pública, estamos falando, ou de outro documento público, estamos falando de documentos que são produzidos perante o tabelião. O tabelião, como tem fé pública, ele vai declarar que aquele negócio jurídico foi celebrado daquela forma segundo a qual está escrito na escritura ou no documento. Interessante notar que, por se tratar de escritura e também de documento público lavrado pelo tabelião, independe da assinatura do devedor, porque a assinatura desse documento é feita exclusivamente pelo tabelião. O tabelião vai afirmar que esteve perante ele as partes que celebraram aquela escritura ou aquele documento, e ele atesta a veracidade do que está ali e atesta que as pessoas ali envolvidas efetivamente manifestaram sua livre vontade perante o tabelião. Por isso que se torna um título executivo extrajudicial. Documento particular firmado pelo devedor e duas testemunhas. Agora estamos diante do documento particular. E no caso do documento particular, se exige a assinatura de duas testemunhas para tornar aquele documento em que o devedor assume uma obrigação um título executivo extrajudicial. Duas observações interessantes é que, primeiro, as testemunhas não precisam estar totalmente qualificadas no documento. Basta que sejam identificáveis, ou seja, que conste, por exemplo, o nome completo da testemunha e o CPF ou o número do RG da testemunha. Outro ponto importante é que a assinatura das testemunhas não precisa ser contemporânea à assinatura do devedor. Ou seja, o devedor pode ter lançado sua assinatura e 2, 3 dias depois as testemunhas assinado aquele documento. Ele vai ter força de título executivo. Não se exige que a assinatura das testemunhas seja momentânea com a do devedor.
instrumento de transação referendado pelo Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, pelos advogados dos transatores ou por conciliador ou mediador credenciado por tribunal. Veja que nessas hipóteses estamos diante do privilégio dado pelo legislador à autocomposição. Portanto, esses documentos assinados pelas partes e que sejam validados e hajam de acordo ou do representante do Ministério Público, da Defensoria, da Advocacia Pública ou dos advogados das partes, torna esse documento um título executivo extrajudicial. Nada impede que ele se convole em título executivo judicial. Basta que esse documento seja apresentado ao Poder Judiciário, que homologue o acordo que consta ali naquele documento. A partir desse momento, esse documento não será mais um título executivo extrajudicial e, com a homologação judicial, se tornará um título executivo judicial. Contratos garantidos por hipoteca, penhor, anticrese ou outro direito real de garantia e aquele garantido por caução. Estamos aqui diante de uma situação em que há um contrato, há um documento em que as partes pactuam obrigações e no próprio documento pactuam garantias para o cumprimento dessa obrigação ou até em outro documento, em um contrato chamado contrato acessório, há o pacto de garantias para o cumprimento da obrigação de um contrato principal. Essas garantias podem ser garantias reais, como é o caso do penhor, da hipoteca e da anticrese, ou podem ser garantias de caráter pessoal, como é o caso da fiança, as garantias fidejussórias, caução, fiança. Nesse caso, nós estaremos diante de garantias. E o que se executa não é a garantia propriamente dita. O que vai se executar é o contrato que estabelecia a obrigação, mas como há um contrato também de garantia, esse contrato ele é executado junto, porque o bem que é dado em garantia, caso ele seja vendido, seja alienado, esse valor vai ser entregue preferencialmente àqueles que tinham um direito de garantia sobre aquele bem. Por isso que esse título de crédito, esse documento que instrumentaliza uma garantia, ele também é um título de crédito extrajudicial. Seguros de vida em caso de morte. O seguro de vida é um contrato em que o segurador se compromete com o segurado de, em caso de falecimento do segurado, pagar determinada quantia ao beneficiário indicado pelo segurado ainda em vida. Esse contrato, para ele poder ser executado, exige que na execução seja apresentado tanto um contrato de seguro como a prova do falecimento do segurado. Outro ponto importante que devemos observar é que não é título executivo extrajudicial o seguro de acidentes. Somente é título executivo extrajudicial o seguro de vida. Muita atenção para esse detalhe importantíssimo. Foro e laudêmio. Muito embora a partir do Código Civil de 2002 não seja mais possível instituir o foro, o laudêmio, o fato é que aqueles que ainda existem vão persistir e vão poder ser transferidos. O foro é o valor mensal que é pago pela a possibilidade ali de usufruir do bem, enquanto o laudêmio é o valor que é pago quando essa nua propriedade é transferida. Então, se paga ao senhor direto esse valor, que é chamado laudêmio. Tanto o foro como o laudêmio são títulos executivos extrajudiciais. Aluguel e encargos acessórios. O contrato de aluguel é, portanto, um título executivo extrajudicial. Um detalhe importante é que não é necessária a assinatura de duas testemunhas para que o contrato de locação seja um título executivo. Basta que seja assinado pelo locador e pelo locatário. Outro ponto importante é que, embora a locação ela possa ser celebrada por contrato verbal, somente é título executivo extrajudicial o contrato de locação escrito.
Outro detalhe interessante é que, além do valor do aluguel, podem ser cobrados outras despesas. Por exemplo, a despesa de água, despesa de luz, caso esteja previsto no contrato de locação, a despesa de condomínio, despesas de tributos inerentes ao imóvel que foram arcadas pelo locador, podem ser executadas e cobradas do locatário por meio do contrato de locação. Certidão de dívida ativa. Um ponto interessante é que a certidão da dívida ativa ela pode ser da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios e será título executivo extrajudicial executado na forma da Lei de Execução Fiscal. Não é executado pelos procedimentos do Código de Processo Civil. Existe uma lei especial, que é a Lei de Execução Fiscal. Muito embora na dívida ativa você tenha dívida ativa de natureza tributária e não tributária. Um detalhe interessante é que a certidão de dívida ativa é um documento produzido unilateralmente, diferente de todos os documentos em que falamos até agora, em que há atuação tanto do credor como do devedor. Aqui, na certidão da dívida ativa, há apenas uma ação do credor que gera esse documento, que é a certidão da dívida ativa. E, como eu já lembrei, esse procedimento ele vai ser feito, de cobrança, vai ser feito na forma da Lei de Execução Fiscal, muito embora se aplique subsidiariamente o Código de Processo Civil. Crédito referente às contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício. É possível, portanto, ao condomínio executar as dívidas de condomínios dos condôminos que estão inadimplentes, sem necessidade de ingressar com a ação de cobrança. Agora, o detalhe é que essas despesas condominiais elas devem estar ou na convenção do condomínio ou aprovadas em assembleias do condomínio, para que o condomínio possa se valer da execução desses títulos executivos consubstanciados nessas taxas condominiais que não foram pagas. Isso é um ponto que deve ser observado. A certidão expedida por serventia notarial ou de registro relativa a valores de emolumentos e demais despesas havidas por atos por ela praticados. Vemos agora que os cartórios eles poderão instrumentalizar a cobrança de emolumentos que lhes são devidos através de uma execução. Para tanto, vão expedir uma certidão e, como o tabelião é dotado de fé pública, ele expede uma certidão dizendo que a determinada pessoa, deixou de pagar os emolumentos devidos ao cartório e, com isso, ele viabiliza uma ação de execução para cobrar esses emolumentos sem a necessidade de ter que ingressar antes com uma ação de conhecimento. Outros títulos previstos em lei. O legislador, então, no Código de Processo Civil, deixou em aberto outras possibilidades de títulos executivos extrajudiciais. Podemos citar, por exemplo, a cédula de crédito industrial, a cédula de crédito rural, cédula de crédito comercial, são títulos executivos extrajudiciais que não estão elencados ali no nosso Código de Processo Civil. Além disso, temos, por exemplo, as decisões prolatadas pelo CAD. Essas decisões são títulos executivos extrajudiciais, assim como as decisões dos tribunais de contas também têm a característica de títulos executivos extrajudiciais. Outro ponto também interessante são os termos de ajustamento de conduta, que também têm a natureza de títulos executivos extrajudiciais. Gostaria de chamar a atenção para os contratos de honorários advocatícios. Conforme o artigo 24 do Estatuto da OAB, esses contratos têm força de título executivo extrajudicial. Um detalhe é que esses contratos eles não precisam ser assinados por testemunhas. Basta que seja assinado pelo advogado contratado e pela parte contratante. Esse documento ele vai ser hábil para uma execução de título extrajudicial. Agora, outro detalhe importante é que é necessário que esteja indicado o valor que vai ser objeto do contrato. Se não há valor previsto no contrato, se o valor é incerto, depende de aferido valor da condenação
no processo, então ele não pode ser instrumento para um título executivo extrajudicial porque falta a liquidez. E aí será necessário que o advogado ajuize uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, para poder, então, cobrar seus honorários. Então, é indispensável que no contrato de honorários advocatícios haja expressamente o valor indicado para que ele seja título executivo extrajudicial. O último ponto que eu gostaria de chamar a atenção nesse nosso estudo dos títulos executivos extrajudiciais é a respeito do artigo 785 do nosso Código de Processo Civil. Vamos conhecê-lo. Artigo 785. A existência de título executivo extrajudicial não impede a parte de optar pelo processo de conhecimento, a fim de obter título executivo extrajudicial. Essa previsão do artigo 785 é muito importante, porque havia uma discussão jurídica de que, quando a parte tinha um título executivo extrajudicial, ela não tinha interesse de agir para manejar uma ação, por exemplo, uma ação de conhecimento, uma ação de cobrança, já que ela tinha o título executivo extrajudicial. Mas a jurisprudência foi amadurecendo e entendendo que não, que às vezes a parte tem mais interesse em buscar uma tutela, uma maior proteção do Estado juiz e pode sim ingressar com a ação de conhecimento. E esse entendimento jurisprudencial, da época do Código de Processo Civil de 73, foi consagrado no Código de Processo Civil de 2015. Assim, a parte, mesmo tendo um título executivo extrajudicial, pode sim se valer de uma ação de conhecimento para transformar aquele título executivo extrajudicial em um título executivo judicial. E por que a parte faria isso? Porque o cumprimento de sentença, o meio de defesa, que é a impugnação ao cumprimento de sentença, ele é mais restrito do que os embargos do devedor. Então, a parte, ela pode sim ter interesse em transformar aquele título executivo extrajudicial em um título executivo judicial, porque vai restringir o campo de defesa do devedor. Esse era o conteúdo que tínhamos para a nossa pílula jurídica. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse assunto, deixe aqui nos comentários sua pergunta, que nós responderemos com o maior prazer. E se você tem alguma sugestão de conteúdo para trazermos, deixe também nos comentários que nós vamos trabalhar esse assunto. Peço que você curta, comente e compartilhe. Ajude que esse conteúdo chegue a mais pessoas que são estudantes de direito ou que estão ali lidando com o direito e querem aprofundar o seu conhecimento. Vamos ajudar a consolidar o estudo jurídico no Brasil. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima.